da tua sinceridade com Deus, muitas vezes. Aí tem hora que vem aquele ódio, não vem não? Se você for julgado igual eu sou, você é também. Aí você fala assim, ai meu Jesus do céu, eu vou acabar, às vezes tem pessoa que fala isso, eu vou acabar chutando tudo isso, não vou querer mais nada com nada, porque eu sou fiel, me julgam, não acreditam em mim, me criticam, estão destruindo o meu sentimento, porque eu tenho um sentimento forte com Deus, mas estão tentando destruir. Aí vem aquele ódio, também eu não quero mais nada, e pega ódio das pessoas, não pega não? É fácil você ser amigo, vem aqui Giovanni, é fácil você ter comunhão com quem te abraça, com quem te beija no rosto, com quem olha para você e fala, você é uma bênção. O difícil é quando você é chutado, humilhado, criticado. Aí eu quero ver se você vai falar assim, tu deita aqui no meu ombro, porque mesmo assim eu não tenho ódio de você não, eu te amo em Cristo Jesus, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, tudo isso vai mudar, você vai começar a conhecer os mistérios de Deus, aí você vai vigiar mais e vai ser uma bênção para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Na igreja, é fácil ter comunhão, entre aspas. Há pessoas que estão dentro da igreja, ele te respeita o pastor, respeita o irmão do lado, mas há aquelas que te respeitam, mas por trás das cortinas está rindo de você como Sara. Riu da promessa que Deus fez na vida dela ter um filho, do tempo que Deus falou, determinado, um ano. Sara olhou para a sua velhice, olhou para a sua dificuldade, olhou para Abraão já avançado de idade, olhou para ela já acessado os costumes de mulher e começou a rir. Atrás da cortina, Sara ria, zombava da promessa de Deus. Assim, meu irmão, é muitas pessoas que estão aqui na tua presença de Deus, é muitas pessoas que às vezes até batem no teu ombro, é muitas pessoas que dizem que você é uma bênção, mas atrás da cortina, ela está lá sorrindo, ela está dizendo, olha, o pastor não vai conseguir, aquela igreja não vai conseguir, aquele obreiro não vai conseguir, o círculo de oração não vai conseguir, a mocidade não vai conseguir, os adolescentes não vai conseguir. Na tua frente, ela vem e fala, não, vai dar tudo certo, vai ser uma bênção, mas por trás da cortina, ela está sorrindo de ver o teu sofrimento, mas Deus está olhando o teu sofrimento, ainda que esteja batido, ainda que esteja cansado, ainda que esteja cansada, Deus está te contemplando, ainda que alguém esteja sorrindo, não estão confiando no trabalhar de Deus sobre a tua vida, mas Deus está vendo por trás da cortina e diz ele para ti, deixa que riam, porque eu sou sobre a tua vida, e importa que o evangelho do Senhor cresça e que você venha ser uma bênção para a glória do nome de Jesus Cristo, porque Deus, ele é fiel sobre a tua vida. Glória a Deus. Ainda que tenha ódio de você. Tem pessoa que prega o evangelho e tem ódio do outro. Eu não posso ver esse irmão é chato. Deus não está nisso. A Bíblia diz o mesmo apóstolo Paulo, acho que Gálatas capítulo 5, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia na carne, vivo agora na fé. Glorifica o nome do Senhor. Se Cristo está na tua vida, a tua vida é para ser diferente. Se Jesus está realmente dentro do teu coração, se eu e você estamos crucificados com Cristo, então a falta do perdão é para estar crucificado também, para que o Espírito Santo venha agir sobre a nossa vida. Amém, igreja? Amém. Perdão, a falta do perdão leva o homem à morte espiritual. Tem homem que não perdoa a mulher, mulher não perdoa o homem, filho não perdoa o pai, tem filho que não conversa com o pai, tem pai que não conversa com o filho. A falta do perdão torna-se um lar como um culto fúnebre. Torna-se um lar triste, um lar que só tem briga, discórdia. A falta do perdão, irmão, é uma coisa
que muitos crentes, quantas letras tem essa palavra perdão? Conta aí. Perdão, quantas letras tem? Quantas? Uma palavra tão pequenininha que pode levar eu e você à profundeza do inferno se Jesus voltar. Muitas pessoas estão brincando com o evangelho. Ah, eu sou cristão. Mas é cristão como, irmão? O cristão tem a mente de Cristo. O cristão perdoa as pessoas. O cristão, ele não é para julgar o seu irmão. O cristão não pode te dar uma sentença de condenação. O cristão verdadeiro, ele vai orar pela sua vida. Ainda que você falhou em alguma parte com ele, o verdadeiro vai te dizer: eu te perdoo, meu filho, porque nós não podemos ter maldade um contra o outro. Glória a Deus. Deus é amor, e se eu falar que eu amo a Deus e não perdoo meu irmão, estou sendo mentiroso. E quantas pessoas, irmão, não estão se dando bem com Jesus? Espiritualmente, estão como um sepulcro caiado, que não tem força própria para nada, não glorifica Deus. Deus não usa vaso assim, não usa, Satanás que usa. Deus não usa vaso que não tem perdão no coração, Deus não usa. Não adianta você sapatear no poder, pular, falar em mistério, está falando no mistério do capeta, porque não é no de Deus. Para falar em mistério com Deus tem que ser santo, santificar, ter uma vida purificada, ser um exemplo na terra. A Bíblia diz que o crente tem que ser a luz do mundo e o sal da terra. Se a luz estiver queimada, não vai clarear nada. Se o sal estiver passado, não vai adiantar nada, vai estar velho, não vai ter nenhum sentido de usar. Para Deus usar, tem que estar brilhando. Para Deus usar, tem que estar perdoando. Para Deus usar a vida, tem que ter compreensão. Para Deus usar a vida, tem que aprender a perdoar. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jeová. Tem gente que não perdoa, tem casal que não perdoa o outro. Tem casal que fala assim: eu te perdoo, mas se você fizer de novo, eu perdoo, mas quando lembro do assunto já entra de novo no mesmo assunto. Como é que perdoa? Quem perdoa esquece. Perdoa, tá bom, joga no lixo aquele mal, manda o lixeiro levar, vai lá pro inferno esse lixo aí, porque agora a minha vida é diferente, nunca mais toca no assunto. Tem pessoa que é assim: mas você fez isso para mim? Eu te perdoei, mas de vez em quando eu lembro disso ainda. Santo Deus. Então você não perdoou. Porque quem perdoa esquece. O perdão é uma dívida com Deus. Sabia disso, não? Sim, não. É uma dívida. E você vai ter que pagar. Vai chegar a hora da acerto das contas. Não financeira, espiritual. Ou seja, o perdão é basicamente a dispensa do pagamento de uma dívida. Esse é o sentido mais natural e aplica-se no caso em que o devedor não tem como pagar e depende da misericórdia do credor. Logo, o perdão significa que não haverá mais cobrança, nem castigo. A Bíblia estende essa ideia para os pecados, as ofensas, como sendo também dívidas. Nossos pecados contra Deus ou contra outras pessoas são dívidas espirituais que deveriam ser pagas. O pecado é tudo aquilo que prejudica, ou seja, causa prejuízos de vários tipos. Causa prejuízos morais, físicos, espirituais e materiais. Seria então necessário reparar esse prejuízo ou compensá-lo de alguma forma. Aí está a ideia então da dívida. Mas como poderíamos pagar nossa dívida diante de Deus? Você sabe como? Está aí com seu coração ruim? Tem pessoa, irmão, que ele não reconhece nem o Deus da sua vida. Olha para você.